Com a palavra a vereadora Cirlei, que dispõe do tempo de 10 minutos. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores, aos amigos que se encontram na galeria desta casa e aos amigos que nos acompanham, a população que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, o que me traz aqui é uma situação grave, é uma situação gravíssima, né? Que a gente, às vezes, até faz de conta que não vê, mas enquanto nós estivermos aqui no Poder Legislativo, aqui na Câmara, eu vou fazer questão de ver, de falar e de lutar em favor da população. Ontem nós vimos a Coronel fechada. Nós estamos vendo várias manifestações por conta de leito. Problema grave no município de Cametá, que é a tão sonhada reforma e ampliação do Hospital Regional de Cametá. Há um mês atrás, hoje exatamente faz um mês que nós tivemos em Belém. Nós tivemos conversando com o secretário de Saúde adjunto do Estado, que já foi exonerado. Mas hoje, presidente, hoje a bancada do MDB e aos demais parlamentares, vamos solicitar uma conversa com o governador. Nós precisamos falar com ele. Nós precisamos dos recursos. Cadê os recursos para o nosso hospital regional? A gente precisa estar unido nesse sentido. Somos base do governo? Somos. Nós somos a população de Cametá. COP30 está chegando. É muitos milhões para a COP30. E o hospital regional, e a nossa saúde, e o nosso povo. Da última vez que eu fiz um clamor aqui, eu falei que 9 pacientes estavam aguardando o leito. Hoje são 18. Ontem eram 22, 4 pacientes, doutor Márcio. O senhor é ciente disso, acompanha a gente na regulação. 4 pacientes estão sendo transferidos para Belém nesse momento. E agora nós temos 18. Não são 18 leitos de UTI, são 18 pacientes com clínicos, entre outras. Esses pacientes não estão na rua, estão assistidos dentro do hospital regional, sendo cuidados por médicos, por enfermeiros, pela equipe da regulação, estão sendo assistidos na UPA, estão sendo assistidos dentro do Hospital Marilac. Existe toda uma equipe técnica, a qual eu respeito e a qual eu faço parte também, que é a equipe da saúde. Mas a gente não pode ficar aqui de braços cruzados. Mais uma vez, eu peço, já convidei o doutor Márcio, nós vamos reunir hoje, e daqui hoje tem que sair uma resposta, nós temos que falar com o governador sobre isso. Eu não quero mais conversar com o secretário, porque eles não resolvem. Se tivesse resolvido, a gente já tinha a resposta. Quantas e quantas reuniões, fotos, a gente vai para redes sociais servir de chacota para a população. Mas acabou a palhaçada. Agora a gente vai ter que receber a reforma e ampliação do hospital regional, porque o que está acontecendo é um absurdo, sim. Fica aqui a minha indignação. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho um requerimento de extrema importância, qual também eu conversei com o doutor Márcio sobre isso. É sobre os nossos pacientes de hemodiálise. Hoje a minha solicitação é para um transporte exclusivo para os pacientes que fazem hemodiálise. Os pacientes que fazem tratamento em Abaetetuba. O município de Cametá tem no TFD, tratamento fora do domicílio, 39 pacientes, 33 em Belém, 1 em Tucuruí, 1 alugou uma casa em Abaetetuba, mas 4 pacientes se deslocam semanalmente para Abaetetuba. São 4 pacientes com 4 acompanhantes, são 8. Por que o pedido dessa van? Porque esses pacientes vão de segunda, dia de quarta e dia de sexta. Como é que eles estão indo hoje, vereadora? Hoje eles estão indo no ônibus do TFD. Estão sendo assistidos pelo programa. Só que o ônibus deixa os pacientes lá em Abaetetuba, vai lá em Belém deixar os pacientes, retorna, vai lá em Abaeté pegar os pacientes e trazer para Cametá. A gente não está falando de uma coleta de sangue.
A gente não está falando de um eletrocardiograma, de um eco, de uma ultrassom. A gente está falando de hemodiálise, um serviço de alta complexidade. É tirar o sangue de uma pessoa, passar numa máquina e voltar para o corpo, porque os rins delas não estão funcionando. Então, é de extrema urgência a compra dessa van. Eu peço para o prefeito Júnior Mancha, para o secretário de Saúde, para os nobres vereadores, que esse requerimento não seja assinado só por mim. Eu faço questão que todos os vereadores assinam comigo, porque isso não dá voto, mas isso dá dignidade para a população, isso dá saúde, isso é o mínimo que a gente pode oferecer diante de um hospital, diante de uma reforma que ainda não foi concluída. Diante disso, senhor presidente, mais uma vez, eu reforço aqui o nosso compromisso com a população, com a saúde, principalmente com a verdade e com a justiça. Fica o clamor, mais uma vez aqui, dessa vereadora, segurem nas minhas mãos, vamos juntos salvar a população de Parlamentar. Excelência, uma parte, Excelência. Sim. Quando Vossa Excelência colocou o número de nossos pacientes que fazem essa hemodiálise tanto em Tucuruí, Abaeté, Belém, temos um também lá em Belém, inclusive até meu vizinho, ele teve que praticamente deixar a família, mora em Belém, numa kitnet, paga R$1.000 por mês, às vezes atrasa o TFD dele, tudo isso dificulta também o tratamento. E é muito importante, muito louvável as suas falas aí sobre esse ônibus, né? E não só do ônibus do TFD, que vai levar as pessoas para fazer o tratamento da hemodiálise. E sim também um ônibus que pudesse atender também os pacientes que vão. Porque às vezes dá problema, é alugado. Esse aluguel do ônibus, às vezes eu não consigo entender. Um aluguel do ônibus desse, no mínimo, deve ser uns R$30.000. Você compraria um ônibus por uns 200 mil, 250 mil, você compraria um ônibus. Dentro de um ano de 300 mil, de 30 mil por mês, você já está comprando um ônibus. Dentro de um ano, já sobra dinheiro para você comprar um ônibus. Durante 4 anos, que é o mandato de um prefeito, vê quantos ônibus não se compraria. Entendeu? Então, é importante nós avaliarmos isso, que nós pudéssemos ter o nosso ônibus do TFD comprado com recurso do município. Entendeu? De ficar alugando. Todo tempo é isso, se aluguel, todo tempo. Será que nós não vamos ter nada que é nosso? Às vezes maquinário que vem para construção de ruas, de obra, todo tempo é alugado. Será que nós não tem possibilidade também de comprar maquinário que fique definitivo para acabar com esse negócio desse aluguel? Fica aqui meu apelo. Obrigado, Excelência, e parabéns pela sua fala. Obrigada, vereador Rony. Você tem o seu amigo conhecido lá, o seu amigo que faz hemodiálise, mas são 33 pacientes, né? A gente usa um para citar, mas a gente fala o valor total, que são os pacientes que fazem parte do programa, que estão morando em Belém, justamente que não tem como fazer esse deslocamento e por não termos o serviço de alta complexidade no município. Com relação a valores de aluguéis, eu não sei lhe falar isso o senhor pode também solicitar ao secretário de Saúde, ao qual eu concordo. O meu requerimento hoje é para a compra de uma van, tá bem? Para atender exclusivamente esses pacientes. E também já quero deixar aqui que, se não for comprado, eu quero que o jurídico dessa casa me oriente como é que funcionam as emendas impositivas, que com certeza eu vou destinar minhas emendas impositivas para a compra dessa van. Muito obrigada. A mesa que agradece.